Amém. Shalom, amada igreja. Shalom, amada igreja. Quantos estão alegres de estar aqui? Amém. Louvado seja Jesus. Quem trouxe Bíblia, por favor, abra ela. Livro de Mateus. Livro de Mateus, capítulo 7. Vamos ler a partir do versículo 24. Amém? Enquanto os irmãos procuram, eu quero agradecer a Deus pela rica oportunidade, também ao anjo da igreja pela confiança para poder ministrar a palavra de Deus para a amada igreja. Amém? Amém. Permanece aí, por favor. Livro de Mateus, todos acharam? Capítulo 7, versículo 24 a seguir. Diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, é semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, e correram os rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Amém? Peço aos irmãos que, por favor, tornem ao seu lugar, glorificando a Jesus. Louvado a Jesus. Foi nos dado um tema. Peço aos irmãos que me ajudem a citar o tema: quem constrói na rocha nunca cai. Amém? É um tema bastante forte. Amém? E eu sei que muitos ainda vão pregar sobre esse tema e vão citar também esta passagem a qual nós acabamos de ler, Mateus capítulo 7. Louvado seja Jesus. Antes de entrar na palavra, gostaria de dizer que Jesus Cristo, Ele está presente nesta casa de oração. Acho que você não entendeu. Eu disse que Jesus Cristo está presente nesta casa de adoração. A Bíblia vai dizer, livro de Mateus capítulo 5, começa Jesus a pregar um sermão da montanha. A Bíblia fala que Jesus Cristo sobe a um alto monte e acompanha ele uma grande multidão. E Jesus Cristo começa, aleluia, a soltar a seguinte palavra: bem-aventurado são aqueles que ouvem as minhas palavras. Glória. Jesus Cristo fala o sermão da bem-aventurança. Jesus Cristo começa a ensinar aqueles discípulos acerca do Evangelho de Deus, acerca do Evangelho de Cristo. Cristo, ele começa a ensinar as suas maravilhas e a palavra de Deus para os seus discípulos em um alto monte, em uma alta montanha. A Bíblia diz que Cristo, ele está ensinando, aleluia, e a Bíblia fala que ele começa a falar para os seus discípulos, iniciando no capítulo 7: não julgueis para que não seja julgado, porque da mesma maneira que você julgar, será réu de juízo. Aleluia. A Bíblia fala que Cristo, ele começa a ensinar aos seus discípulos desta maneira, da maneira que Cristo ensinava os seus discípulos. Ele estava prestando atenção nas suas palavras. Jesus Cristo ensina aos discípulos a oração do Pai Nosso. Jesus Cristo ensina aos discípulos a pedir a Deus: pedir, dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e a porta vos abrirá. Porque todo aquele que bate, todo aquele que pede recebe, todo aquele que busca encontra, e todo aquele que bate, a porta há de se abrir. Glória seja ao nome de Jesus Cristo. Jesus Cristo também ensina aos seus discípulos a entrar pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho
que conduz à perdição, e são muitos os que passam por ela. Jesus Cristo também ensina aos discípulos a seguinte palavra: entrai pela porta estreita, ou melhor, entrai pela porta estreita, porque apertado é o caminho, mas é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que entram por ela. Eu creio e vou liberar a palavra nesta noite, que eu estou pregando para o povo que decidiu entrar pela porta estreita e pelo caminho apertado, porque a porta estreita, o caminho apertado, é o caminho que conduz à salvação eterna. Aleluia. E Cristo, Ele também vai ensinar os seus discípulos: acautelai-vos, pois, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos de ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Cristo, Ele ensina aos seus discípulos no alto monte, para que eles venham entender a sua maravilhosa palavra e venham tomar cuidado com os falsos profetas, que vêm até nós vestido de ovelha, mas dentro dele está um lobo devorador. Chega no capítulo onde nós lemos Cristo, Ele ensina para os seus discípulos acerca da sua poderosa palavra, e Ele fala: todo aquele, pois, que escuta a minha palavra, guarda e pratica, eu o compararei como um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Qual é o tema, igreja? Quem constrói na rocha nunca cai. Quem constrói na rocha nunca cai. Aleluia. E Cristo fala para os seus discípulos a seguinte palavra: todo aquele que ouve a minha palavra e as pratica, eu o compararei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Eu acredito que eu estou pregando para um povo que escolheu edificar a casa sobre a rocha. Aleluia. Eu creio que aqui tem pessoas que escolheram edificar a sua casa sobre a rocha. Por quê? Porque todo aquele que é prudente, ele constrói e edifica a sua casa sobre a rocha. Mas, irmão, o que é um homem prudente? Aleluia. A Bíblia vai falar. Peço aquele que puder abrir a sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 22, versículo 3, por favor. Provérbios 22, 3. Aleluia. Cristo ensina em Provérbios 22, 3 acerca do homem prudente e do homem imprudente. Diz a seguinte palavra: o prudente prevê o mal e esconde-se, mas o imprudente passa e acaba pecando. Ou seja, o homem prudente, quando ele vê o mal, ele escolhe se desviar do mal. Mas o imprudente, ele vê o mal, ele pega o mal e acaba caindo. É isto que Cristo, ele quer nos ensinar acerca deste tema. Quem constrói na rocha nunca cai. Ou seja, o homem que está prudente nunca cairá. Por quê? Porque ele vê o mal e se desvia do mal. Mas o homem imprudente e o homem insensato, ele vai ver o mal e não vai se desviar do mal. Ele vai acabar pegando o mal para si e vai tropeçar. Ou seja, ele cairá em grandes ruínas. Quantas pessoas hoje no Evangelho de Cristo, o mal está na porta, o mal bate na porta de casa, o mal bate sobre a porta. Ao invés dele desviar, ao invés dele se afastar, se esconder do mal, ele acaba cedendo para os caminhos do maligno. Ou seja, ele perde a sua prudência, ele perde a sua
o seu temor a Deus, ele perde a sua confiança em Deus e passa a confiar em si mesmo, a confiar na força do seu próprio braço. Quantas pessoas, aleluia, quantas pessoas estão desta maneira, vivendo em imprudência, porque a Bíblia fala: o homem prudente vê o mal e se esconde, mas o insensato vê o mal e vai atrás do mal. Quantas pessoas estão perdendo o seu ministério por falta da imprudência? Quantas pessoas estão perdendo o melhor de Cristo por causa da sua imprudência, por causa da sua insensatez? O conselho que eu deixo para nós nesta noite é que se nós edificarmos a nossa casa sobre a rocha, nós devemos ser bastante prudente, porque a tolice vai acabar nos levando à grande ruína. Porque o próprio Cristo fala que o homem que não ouve a palavra de Deus e não as cumpre e não as pratica é comparado com um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Veio o vento forte, veio a chuva, veio a tempestade, veio a água e derrubou aquela casa, e grande foi a sua queda. Quantas pessoas nós vemos aí tropeçando, caindo, se desviando, se afastando do Evangelho de Cristo? Porque escolheu edificar a sua casa sobre a areia. Quantas pessoas nós vemos afastar-se? Pessoas que pregavam, pessoas que louvavam, pessoas que evangelizavam, hoje se encontra numa vida desprezável, numa vida arruinável. Por quê? Porque escolheu ser imprudente. É necessário, é preciso nós, a cada dia, estarmos prudentes e vigilantes na presença do Senhor. Porque todo aquele que ouve a palavra de Deus e as pratica, Cristo vai comparar ao homem prudente, ao homem sensato. Quantas pessoas nós vemos, vem para a igreja, ouve a palavra de Deus, ouve Jesus Cristo falar, ouve 10, 20, 30, pregação, mas ouve, mas não cumpre, ouve, mas não as pratica. Quantas pessoas nós vemos aí, ouvir a palavra de Deus, mas não vive a palavra de Deus, falar da palavra de Cristo, mas não vive a palavra de Cristo? É preciso nós, a cada dia, ouvir as sagradas escrituras e as praticar e as cumprir. Por quê? Porque se eu e você está na casa de Deus, ouve as palavras de Jesus Cristo, mas não as pratica, mas não as cumpre, nós estamos sendo comparados àquele que ouve a palavra de Deus e edificou a sua casa sobre a areia. Deixo eu aqui o conselho para toda a igreja: se nós estamos na presença de Cristo, é preciso a cada dia nós ouvirmos a palavra de Cristo e vivermos a palavra de Deus. Por quê? Porque se eu e você ouve a palavra de Deus, ela entra pelo ouvido direito e sai pelo esquerdo, nós não vamos estar edificados em Cristo. Nós não vamos estar edificados na rocha. Mas, irmão, eu estou em Cristo, eu já aceitei a Jesus, já estou firme, não perco nenhum culto, não perco nenhuma pregação, não perco nenhum evangelismo, certo? Mas como é que está a sua vida diante de Deus? Como é que está a sua casa espiritual diante de Deus? Porque o tema não fala de casa física, não fala de construção terrena, mas fala de uma construção espiritual. Porque Cristo compara a construção espiritual com a construção terrena. É simples. Quando nós ou alguém, um pedreiro, vai construir uma construção,
ele vai cavar um profundo, mais ou menos 1,5 metro, 1,50 m, 2 metros, para quê? Para que a sua construção ela esteja firme, para que a sua construção ela esteja inabalável, para que a sua construção, as suas amarrações, ela venha sustentar e dar força àquela casa. Mas se o mestre de obra, um pedreiro, não edificar a casa, ou ele cavar uma construção de 3 prédios com apenas 1 metro de profundidade, grande vai ser a queda daquela construção. É isso que Cristo quer falar para a igreja, que se você está em Cristo e não aprofundar a sua raiz, não aprofundar a sua fundação em Cristo, grande vai ser a sua queda. Porque o chefe de obra é para ter sucesso na sua obra. Não é preciso ter uma boa colher, não é preciso ter um bom instrução, mas sim ter uma boa fundação, um bom fundamento, que é ser firmado na rocha chamada Cristo. Procure se aprofundar naquilo que é de Deus. Porque se nós estamos na presença de Deus, mas nós não se aprofundamos naquilo que nós estamos ouvindo, se nós não se aprofundarmos na palavra de Deus, nas Sagradas Escrituras, vai ser fácil eu e você cair. Vai ser fácil eu e você desviar. Por quê? Porque se você está na presença de Deus, mas está com a construção no raso, com a construção rasa, o vento vai vir, a tempestade vai vir, os rios vão vir, e grande vai ser a nossa casa, a nossa queda. Mas irmão, o que é os ventos? O que é os rios? O que é as tempestades que vai derrubar esta casa? A seguinte coisa: quando alguém distorcer a palavra de Deus para uma pessoa que não está firmada, que não está fundada na rocha, ela vai acabar caindo, ela vai acabar sendo levada pelo qualquer vento de doutrina. Uma pessoa que não está edificada na rocha, uma pessoa que não constrói a sua casa com profundidade na rocha, uma pessoa que não constrói a sua casa com profundidade em Cristo, vai ser fácil dela desviar, vai ser fácil dela cair, vai ser fácil dela tropeçar. Porque se ela ouvir qualquer doutrina, ela vai cair, ela vai ceder. Se um indouto ou alguém de má conduta chegar para ela e dizer: não precisa você estar na igreja todo dia, você é igreja, nós somos igreja, se você cultuar na sua casa, sem cultuar na igreja, você será salvo. Essa pessoa que não está firmada na rocha, ela vai acabar caindo, ela vai acabar sendo levada por qualquer vento de doutrina. Então é preciso a cada dia nós estarmos se aprofundando em Cristo Jesus. Mas irmão, como é que eu me aprofundo em Cristo Jesus para não ser levado por esses ventos de doutrina? É estando presente nos estudos bíblicos. Sabe por quê? Porque quando você está presente nos estudos bíblicos, a palavra de Deus está sendo aprofundada em nosso coração, e nós estamos sendo aprofundados sobre a rocha. Mas quando você escolhe não querer se aprofundar, não querer conhecer a Cristo, não querer se achegar ao Evangelho de Cristo, nós vamos estar, como eu falei, uma construção com a profundidade rasa. Não vai estar adiantando nós estarmos na presença de Deus, está dizendo que está todos os dias na igreja, mas não está com a construção fundada na maneira que é para estar. Como eu disse, se uma casa de 3 andares ela estiver edificada sobre 1 metro de profundidade, ela vai cair. Assim mesmo a pessoa, ela deve estar fundada na rocha que é Cristo. Cristo, ele é a rocha. O próprio Jesus Cristo é a rocha, ou seja, nós devemos estar fundado na rocha que é Cristo. Sabe por quê? Porque quando eu e você está firmado em Cristo, Cristo não deixa eu e você ser abalado. Cristo não deixa eu e você cair.
Porque, como a irmã Camila falou aqui, é difícil alguém construir sobre a rocha. Ninguém quer pegar um terreno de pedras, de rocha, para cavar, para poder edificar suas casas sobre a rocha. Dificilmente alguém vai querer edificar a sua casa sobre a rocha. Eu estava um pouco estudando sobre o tema, quem constrói na rocha nunca cai, e eu me lembrei de uma história que eu ouvia quando eu estudava na creche, irmãos, há muito tempo. Eu me lembrei de uma história. Que história é? A história dos 3 porquinhos. Eu me lembrei dessa história e eu ri. Porque eu ri? Porque eu entendi que quando o primeiro porquinho escolheu edificar a sua casa sobre as pedras, sobre a rocha, os irmãos dele, Andrevaldo, achou que seria difícil construir na rocha, achou que seria impossível edificar a sua casa sobre a rocha. Então o segundo foi, o primeiro foi, edificou a sua casa sobre a rocha, durou meses, pode-se dizer anos, para quê? Para que ele edificasse a sua casa sobre a rocha. Mas os outros porquinhos, os outros irmãos dele, achou mais fácil construir a casa edificada sobre a madeira. É quando as pessoas aí estão achando difícil edificar a sua casa sobre a rocha e escolhe edificar sobre a madeira. O outro porquinho, o terceiro, vai edificar a sua casa sobre as palhas. Eu me recordo, me lembrei dessa história, é que ele edifica a sua casa sobre a palha, e a história diz que o lobo devorador vai passear pelo bosque e vai achar uma casa edificada sobre palhas. A história diz que esse lobo vai cercar essa casa e vai soprar, 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 e diz a história que aquela casa de palha será derrubada. Porque não estava edificada. Aqui eu libero a palavra, é que se você está em Cristo, é preciso não edificar a sua casa sobre a palha, porque o lobo devorador é chamado Satanás, como a Bíblia fala, está em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. A história diz que o lobo vai até outra casa, de madeira, de talma, e para quem rodia, e diz a história, é que ele sopra, sopra, e grande é a queda daquela casa. Quem constrói com palha e com madeira acaba sendo devorado pelo lobo. Mas, irmão, o que é a palha? O que é o lobo? O que é a madeira? A rocha é Cristo. A madeira, por mais que ela tenha estabilidade, se um cupim entrar nela, acaba ela inteira. Mas diz a história que o outro porquinho que estava com a casa edificada na rocha, o lobo bateu, 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 chutou, soprou, 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 mas não derrubou a casa dele. Por quê? Porque estava edificada sobre a rocha. Esteja com a sua casa edificada sobre a rocha. Por quê? Porque se Satanás arrudear, soprar, 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 bater, 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 você não vai cair. Por quê? Porque a rocha é Jesus. Se eu e você estiver em Cristo, eu e você não será abalado. Se você estiver na rocha que é Cristo, eu e você não será detido, não será vencido. Mas se eu e você estiver com uma palha, o vento vai levar a palha. Se você estiver edificado sobre a madeira, sobre as vãs doutrinas, eu e você será levado. É preciso, como eu disse, nós estarmos edificados na doutrina de Cristo, e a cada dia estar procurando se aprofundar sobre Cristo, se aprofundar em Cristo, porque será impossível para uma pessoa que distorce a palavra de Deus desviar o seu pensamento, desviar o seu caráter. Porque quando as pessoas aí estão desviando o seu caráter,
de vós vestidos como ovelhas, mas dentro dele é lobo devorador. É quantas pessoas aí está vestido de ovelha, mas dentro dele é lobo devorador, querendo devorar a mim e a você, querendo afastar eu e você da presença de Cristo, querendo desviar o meu e o teu pensamento de Deus. Quantas pessoas se disfarçam de ovelha e diz: não, meu irmão, eu já fiquei 10, 15 anos na igreja. Não é assim, não é dessa maneira que você está empolgado. Isso aí é empolgação sua, todo dia querer estar na igreja, é empolgação sua, é não querer faltar culto de oração. Deus também ouve a nossa oração. Se nós estivermos em casa, Deus ele aceita, é nós estarmos na igreja e estar no pecado. Aonde que Deus aceita? Então, essas pessoas é lobo devorador. Ela não conseguiu ficar de pé e não quer que você fique de pé. Ela não conseguiu firmar-se na rocha e não quer que você esteja firmado na rocha, que é Cristo. Por que eu digo isso? Porque se ela viveu no Evangelho de Cristo, mas não seguiu, ela também não quer que você siga. É certo tipo de pessoas que não gosta de ver ninguém crescer, que se levanta para abater. É certo tipo de pessoas que está vestido de ovelha, mas dentro de si é lobo, disfarçado para querer devorar. Então que nós venhamos se afirmar na rocha, porque quem constrói na rocha nunca cai. Quem é edificado sobre a rocha, ele jamais cairá. Por quê? Porque quando Pedro ele caiu, ele não estava firmado sobre a rocha. Quando Pedro ele negou Jesus Cristo 3 vezes, ele não estava ainda firmado sobre a rocha. Até tinha o nome de pedra, até tinha o nome de Pedro, mas não estava edificado sobre a rocha. Diz a Bíblia que ele nega Jesus Cristo 3 vezes, mas quando Jesus Cristo aparece para ele à margem do mar, Cristo pergunta a ele 3 vezes: Simão, Simão, tu me amas? Ele diz sim. Ele diz: apacenta as minhas ovelhas. Cristo olha para Pedro e diz: esta pedra, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e ela não será abalada, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia, Jesus. Quando eu e você decide se doar para Cristo, o inferno pode se levantar, o diabo pode se levantar, pessoas podem se levantar, mas se levantará para cair. Por quê? Porque Cristo nos chamou para estar edificado sobre a rocha. Quem constrói na rocha nunca cai, quem constrói na rocha nunca será abalado. Eu estou pregando para a igreja que escolheu edificar sua casa sobre a rocha, e já que você edificou a sua casa sobre a rocha, você jamais será abalado. Aleluia. Você jamais será abalada. Mas irmão, eu ouvi falar em fofoca com meu nome, não gostei. Fui abalado, fui abalada. Falaram isso, eu não gostei, não vou mais para a igreja. Fui abalado, não está firmado, não está firmada na rocha. Falaram isso de fulano. Não gostei, não vou mais para essa igreja. Que rocha você está afirmada? É isso mesmo. Que rocha você está afirmada? Aleluia, Jesus. Porque as pessoas que não conseguem ouvir nada, por mais que seja algo que doa, mas elas não aguentam ouvir. Aonde você está afirmado? Em que rocha você está afirmada? Eu lembro na Bíblia de casas que estavam edificadas sobre a rocha, casas edificadas sobre muros. Aonde? Na cidade de Jericó. Muitas casas edificadas sobre o muro, mas caiu. Por quê? Porque aquele muro não era a rocha, que é Cristo.
aquele muro de Jericó não era a rocha que é Cristo. E quando as pessoas estão dessa maneira, achando que está edificado na rocha que é Cristo, mas está edificado na muralha de Jericó. Jesus! Está achando que está edificado na rocha que é Cristo, mas está edificado na muralha de Jericó. Então grande será a sua queda se você estiver achando que está firmado em Cristo, mas não aguenta ouvir fofoca com seu nome que quer desistir. Não aguenta ouvir levante contra si que quer parar. Aonde você está firmado? Porque o versículo 25, aonde nós lemos, diz: e desceu a chuva, correram os rios, e sopraram os ventos, e combateram contra aquela casa, e ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Qual é o vento que está te balançando? Qual é a chuva que está te levando? Quais são os rios que estão te arrastando? É a fofoca com seu nome, é levante. Não ligue, sabe por quê? Porque se você estiver em Cristo, pode vir vento, pode vir chuva, pode vir tempestade, pode vir chuva, pode vir vento. Você não será levado, porque você está edificado em Cristo. Mas irmão, se eu ouvir a palavra de Deus e não as praticar, está aqui, ó. Aquele que ouve a minha palavra e não pratica é como aquele imprudente que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu os rios, correram a chuva, sopraram os ventos e combateram aquela casa. Então muitas pessoas desviam, caem, tropeçam, não é porque elas não estão em Cristo, mas sim porque está em Cristo, mas não está com a sua vida totalmente edificada em Cristo. Porque se vê o vento, vê a chuva, veio a tempestade, elas tropeçaram, elas caíram, elas desistiram no meio do caminho. Quando aqueles discípulos estavam atravessando para outra margem, antes de atravessar, Cristo disse: e passamos para o quê? Para o outro lado. E diz a Bíblia que veio sobre eles grande tempestade, mas eles estavam debaixo de uma palavra. Qual foi a palavra? E passamos para o outro lado. Veio a tempestade, veio o vento, veio chuva, veio relâmpago, mas eu não vi aquele barco virar. Eu não vi aquele barquinho emborcar. Porque Cristo estava naquele barco. Aquele barco estava firmado na rocha. Aqui eu libero a palavra. É preciso e você estar dentro do barco. É que também é Cristo e firmado na rocha, com Cristo dentro do barco. Porque se viver, se vir tempestade, eu e você vai estar debaixo da palavra. Qual foi a palavra? E passamos para o outro lado. Então não se importe com o vento, não se importe com o deserto, não se importe com a tempestade, com a chuva, com os rios. Porque a sua casa está firmada na rocha, porque você decidiu, escolheu estar edificado em Cristo, escolheu construir sobre a rocha. Mas não é construir casa física, mas é construir a sua casa espiritual. Porque a Bíblia diz, se eu não me engano, 1 Coríntios 3:16: não sabeis vós que sois templo e morada do Espírito Santo, e que o Espírito Santo habita em vós? Quando nós decidimos ser casa edificada pelo Espírito Santo, edificada por Deus, nós não seremos abalados, nós não seremos elevados por ventos, não seremos arrastados, porque nós decidimos ouvir e praticar a palavra de Deus. Mas todo aquele que ouve, não as pratica, não as cumpre, com certeza ele será levado, porque escolheram não viver para Deus, escolheram não estar firmado em Cristo, escolheram não ser prudente. Em Provérbios 27:12, deixarei para a igreja, ele também nos ensina
a estar prudente. E qual é o conselho de Salomão nos chamando para estar prudente? Diz assim: o prudente, como li em outro provérbio, diz aqui também: o prudente vê o mal e se esconde, mas o insensato passa e sofre a pena. Ou seja, quem é prudente, quem é correto, quem anda firmado na rocha, como eu disse no princípio, ele vê o mal, se desvia, se esconde do mal. Mas quem é imprudente, ele vê o mal e passa, e segue o mal e sofre a pena. Qual é a pena que ele sofre? Qual é a consequência? Qual é o castigo que ele sofre? É cair. E muitas quedas, para eu e você se levantar, é impossível. Porque eu me recordo de certa feita aqui na igreja, Deus usou o anjo da igreja para passar uma profecia para um jovem. A seguinte profecia: olha, se você for para tal lugar, o diabo vai estar te esperando lá. E se você for, o diabo vai estar te esperando lá, e você irá cair, e você jamais se levantará. Esse jovem foi. Aí você me pergunta: irmão, esse jovem se levantou? Eu lhe respondo: não se levantou. Está caído, atrofiado, virou homossexual. Pregava a palavra de Deus, era obreiro da casa do Senhor, mas decidiu não ouvir a palavra de Deus. Como insensato, ouviu, mas não deu crédito, e grande foi a consequência, grande foi a queda. Por quê? Porque não escolheu edificar a sua casa na rocha. Então, quando você ouvir um conselho, porque está aqui, ó, o avisado ouve o conselho, vê o mal e se esconde. Mas o insensato ouve o conselho, mas não o segue e sofre o castigo, sofre as consequências. Quem não constrói na rocha, quando cair, grande será a sua queda, e jamais, talvez, nunca mais se levante. Ou seja, que nós venhamos viver este tema e guardar sobre o nosso coração. Qual é o tema? Quem constrói na rocha nunca cai. Ou seja, se eu e você estiver em Cristo, ouvir o conselho de Cristo, ouvir a palavra de Deus, está firmado na rocha, eu e você não vai cair. Por mais que venha vento, por mais que venha tempestade, por mais que venha sopro, por mais que rios passem sobre aquela rocha, a rocha jamais cairá, porque a rocha é Cristo. Ele é a rocha inabalável, Ele é a pedra inabalável. E se eu e você está em Cristo, nós também se tornamos inabaláveis. Mas se nós estivermos na areia, se nós construirmos sobre a palha, será vã a nossa construção. É um salmos que eu gosto, Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Se você não edificar sobre Deus, se você não escolher que Deus edifique você na rocha, em vão será a sua edificação. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Então é preciso você estar edificado em Deus, pedir para Deus a cada dia nos edificar na rocha. Porque se você é trabalhar e construir a nossa casa sobre a areia, construir a nossa casa, como eu falei, a história dos 3 porquinhos, sobre a tauba, sobre a palha, grande será a nossa queda. Então tomamos nós cuidado, para nós não se encontrarmos edificados sobre a areia, sobre a palha e sobre a madeira, sobre as tábuas, mas sim está edificada sobre a rocha. Por mais que a rocha, ou melhor, por mais que a água passe pelas rochas, por mais que os ventos passem pelas rochas, aquela rocha jamais sairá do lugar.
Porque uma grande cachoeira, não me diga que aquela cachoeira vai cair, vai desabar. Por quê? Porque aquelas pedras estão edificadas. Vem a água forte, vem a chuva, vem o vento, mas aquelas pedras elas não desmoronam. Aquelas pedras ali elas estão edificadas. Essa pedra devemos ser eu e você, na presença de Cristo. Por mais que a água passe, é como diz o ditado: água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Por mais que a água fure a pedra, essa pedra não será abalada. Por quê? Porque a pedra se chama Jesus Cristo. A rocha se chama Jesus Cristo. Ele é a rocha. Ele é o nosso fundamento. E se nós escolhermos estar firmado na rocha, nós não vamos cair. Porque Deus, Jesus Cristo, disse para Pedro: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e a porta do inferno não prevalecerá contra ela. Os ventos não prevalecerá contra ela. Então escolheremos nós, que nós venhamos escolher estar firmado em Cristo Jesus, para que não venha ser grande a nossa queda. E não pense que será uma queda de você cair e levantar. Estando na rocha, muitas pessoas caem, tropeçam, mas não desvia, continua mesmo se arrastando na rocha. Por quê? Porque ouve e guarda no seu coração. Mas aquele que ouve e não aguarda, grande será a sua queda. Então o conselho que eu deixo para nós nessa noite é o tema: quem constrói na rocha nunca cai. Quem constrói na rocha nunca será abalado. Amém? Eu peço aos irmãos que por favor se coloquem de pé, aplaudindo a Jesus.